Ok, eu quero te mostrar algo muito bizarro sobre Bitcoin, a moeda digital mais famosa do mundo. O antigo CEO do Twitter, Jack Dorsey, publicou em julho de 2021 que o povo da Nigéria vai liderar o Bitcoin. E talvez ele tinha razão. Vejamos, o CEO da Bitcoins, uma empresa de transação de criptomoedas, disse o seguinte, abre aspas, a nossa missão sempre foi inaugurar uma troca de valor verdadeiramente sem fronteiras em todo o continente africano. Em seguida, ele mostrou que o volume total de Bitcoin negociado na Nigéria em 2020 foi de 141 milhões de dólares. Isso mais do que foi negociado na Bolsa de Valores na Nigéria no segundo trimestre de 2020. Tem mais, o Bitsica, uma outra empresa de transações de criptomoedas, publicou no Twitter que entre 1 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2021, negociou um total de 39 milhões de dólares e que os nigerianos depositaram mais 18 milhões de dólares. Isso é um total de quase 200 milhões de dólares em um ano. E são apenas duas empresas. As estimativas mostram que dos 10 principais países em volumes de negociação, a Nigéria ficou em terceiro lugar depois dos Estados Unidos e da Rússia em 2020, gerando um pouco mais de 400 milhões de dólares em transações. Ok, apesar de Bitcoin ser tão famosa, não são todos os países que possuem regulamentações consolidadas para transações e com o aumento da popularidade de criptomoedas, até que muitos nigerianos se beneficiaram. Mas em 5 de fevereiro de 2021, aconteceu o que ninguém esperava. O Banco Central da Nigéria, o CBN, ordenou que todos os bancos fechassem todas as contas que transacionam com criptomoedas e qualquer violação da ordem enfrentaria severas sanções. Então, por que o governo nigeriano ordenou o fechamento de contas que transacionam com criptomoedas? No mundo das criptomoedas, o dinheiro virtual já deixou de ser algo exclusivo dos especialistas. Fake cryptocurrency. Nigeria is the world's second largest user of digital currencies. E afinal, o Bitcoin, a criptomoeda mais famosa do mundo, é confiável? Ok, esse vídeo é sobre Bitcoin, criptomoedas na Nigéria e um pouco sobre a primeira criptomoeda africana. Sabe, eu não sei se isso acontece contigo, mas eu sinto que ultimamente é quase impossível ficar na internet uns 10 minutos ou algo de gênero sem encontrar algo sobre Bitcoin, isto, Ethereum, aquilo. E não só Bitcoin, você tem o Ethereum. Que um jovem ficou rico com cripto ou minha vida mudou graças a cripto. Do Bitcoin mudou a minha vida. Nada contra Bruno Perini. Então, parece um pouco estranho que a Nigéria, que está entre os top 10 países que mais usam Bitcoin e que muitos dos seus cidadãos se beneficiaram dessas transações, do nada acabe com elas. Mas para entendermos essa salada mista de acontecimentos, temos de voltar para janeiro de 2017. Nigeria is the world's second largest user. Fake cryptocurrency. Central Bank of Nigeria prohibiting financial institutions such as banks from facilitating cryptocurrency transactions. Quando o Banco Central da Nigéria, o CBN, publicou a primeira carta onde se referia a criptomoedas como moedas virtuais, a preocupação era que as criptomoedas não eram rastreáveis, portanto, poderiam ser usadas por criminosos ou financiar o terrorismo como o Boko Haram no norte da Nigéria. Eles também estavam preocupados com o fato de que a moeda virtual também não é regulamentada em todo o mundo e as pessoas podem perder o seu dinheiro sem qualquer reparação legal ou solução para recuperar esse dinheiro, especialmente se as empresas de cripto fecharem seus negócios. O que não levou muito tempo para acontecer. Um esquema de Ponzi relacionado ao Bitcoin supostamente resultou em 2 milhões de residentes a perderem um total de 50 milhões de dólares, isso no início de 2017 na Nigéria. Então, voltando para a carta, nesta carta, o CBN pediu que os bancos não usem, mantenham, negociem qualquer transação de qualquer forma em moedas digitais. Eles também pediram que os bancos que tivessem clientes que estavam a negociar cripto, o banco deveria verificar se os clientes não estavam a lavar dinheiro ou financiar o terrorismo. O último parágrafo da carta diz: o Bitcoin, Ripple, Litecoin e outras formas de criptomoedas não são moedas legais na Nigéria e qualquer transação bancária ou instituição deveria assumir seu próprio risco. Ok, até aqui o CBN somente fez advertências.
E apesar dessas observações, viu-se um interesse crescente nos nigerianos em investir em criptomoedas. De acordo com os dados da CoinDance, o volume semanal de negociações em bitcoins na Nigéria aumentou em 500% em 2017. O número de usuários de criptomoedas só foi aumentando, tanto que até 2018 o Banco Central da Nigéria emitiu outro aviso aos residentes e instituições financeiras sobre o risco de investimentos em criptomoedas. Os revendedores de criptomoedas, como o NairaX, uma plataforma de negociação de Bitcoin com sede na Nigéria, não eram licenciados ou regulamentados pelo CBN. É aqui onde entra uma outra instituição que foi contra o comunicado do CBN, a SEC, que é a Comissão de Segurança e Troca na Nigéria, cujo principal dever é regular investimentos e títulos na Nigéria. A SEC deu criptomoedas alguma legitimidade, embora não diretamente. Chamou criptomoedas de ativos ou ativos digitais. Eles disseram que são títulos salvos até que se prove o contrário. Então, sem nenhum regulamento, a Nigéria continua a negociar criptos e nos últimos 5 anos, Nigéria negociou mais de 566 milhões de dólares em Bitcoin, perdendo apenas para os Estados Unidos e a Rússia. E eram apenas 2 empresas a operarem na Nigéria. E foi assim que a Nigéria se tornou a maior população usuária de Bitcoin. Até o antigo CEO do Twitter, o Jack Dorsey, publicou sobre a Nigéria ser o país com mais usuários de Bitcoin ou de criptomoedas. Ele pareceu surpreso com a publicação ao dizer: "Uau, 32% dos nigerianos possuem Bitcoin. A maior porcentagem do mundo." Bem rápido, eu tive que pausar este vídeo para agradecer o nosso patrocinador de hoje, que é nada mais e nada menos que o Skillshare. Skillshare é uma comunidade de aprendizagem com diversos cursos sobre vários temas. Sempre que eu penso em aprender uma nova habilidade, o primeiro sítio que eu vou é o Skillshare. E o melhor do Skillshare é que você pode encontrar um curso com diversos professores, ou seja, você tem várias opções de absorver a informação ou o ensinamento. Eu, por exemplo, agora estou a participar de um curso de como falar em público com confiança e ser eloquente. Quem nunca esteve numa situação de um aniversário, de um amigo, de um familiar e precisou de dar um discurso? Quem nunca teve de defender sua tese no meio de pessoas e simplesmente faltaram-lhe palavras, esqueceu de algo, depois vai para casa ou passa aquele momento e diz: "Sabe, eu poderia ter falado assim, daquela forma, etc." Isso já aconteceu comigo diversas vezes e, para ser sincero, eu tenho sentido alguma melhoria nisso. Tenho conseguido me comunicar melhor com algumas pessoas, defender as minhas teses, as minhas análises. Então, eu consegui um desconto para as primeiras 100 pessoas que se inscreverem no Skillshare, com o link na descrição. Então, aproveitem e desenvolvam uma nova habilidade, não custa nada nesse tempo de pandemia, etc. Aproveita e desenvolva mais uma habilidade que, claro, sempre será um benefício para você. Então é isso. De volta ao conteúdo sobre criptomoedas na Nigéria. Pois é, mas você deve estar se a perguntar por que o número de usuários de Bitcoin ou de criptomoedas cresceu tanto e tão rápido na Nigéria. Bem, isso é devido a alguns fatores, dos quais os mais importantes são escassez do dólar, dificuldade em receber e mandar dinheiro para fora do país e depreciação da moeda nacional. Bem, vamos ser sinceros que o aumento do uso de Bitcoin não ajudou muito nesse último aspecto. Igual a Angola, a Nigéria usa muito o dólar para a compra de roupas, até mesmo para alimentos. Com a tentativa de baixar ainda mais a inflação e parar a depreciação da moeda nacional, o Estado fez o seu melhor para reduzir a circulação do dólar. Tanto que, em setembro de 2020, o presidente Muhammadu Buhari ordenou ao Banco Central que parasse de emitir divisas para importação de alimentos e fertilizantes. Essa ordem também teve um efeito contrário no combate contra as criptomoedas. Não só isso, mas também no protesto contra a polícia nigeriana. Sim, um protesto. Você se lembra do protesto que aconteceu em outubro de 2020, onde milhares de pessoas marcharam na Nigéria através do movimento EndSARS, uma força policial acusada por grupos de defesa dos direitos humanos de ter matado e torturado cidadãos nigerianos? Durante o protesto, muitos cidadãos reportaram que suas contas tinham sido congeladas. Isso porque foi uma tentativa de reprimir os organizadores, mas isso levou ao aumento do uso de criptomoedas. E isto tudo nos leva para 5 de fevereiro de 2021, onde o Banco Central da Nigéria, o CBN, ordenou que todos os bancos fechassem todas as contas que transacionam com criptomoedas. Mas qual é a diferença entre a ordem de 2017, 2018 e 2021? A diferença está aqui.
Se formos ver a carta de 2021, existe esse pequeno parágrafo onde diz: quaisquer violações da ordem enfrentará severas sanções regulatórias. É tipo, vamos aprender sua licença se você tentar se envolver com cripto. E isso era algo que não existia na primeira e nem na segunda carta. Então, o que você acha que aconteceu depois disso? Bem, foi o boom do P2P, ou transações de pessoa para pessoa. As comunidades de criptomoedas em todo o mundo encontraram maneiras de contornar as restrições do governo, e com os nigerianos não foi diferente. De acordo com a Paxful, depois que o Banco Central da Nigéria proibiu transferências bancárias relacionadas com criptomoedas em fevereiro, os nigerianos realizaram ainda mais transferências bancárias comprando Bitcoin mais do que antes. A Nigéria é o maior mercado para a empresa, com cerca de 1,5 milhões de usuários e mais de 1,5 milhões em volumes de negócio, segundo a Paxful. De acordo com a Useful Tulips, um website que explora a utilidade de criptomoedas, diz que no primeiro semestre de 2021, os volumes de duas grandes plataformas P2P na Nigéria, Paxful e Local Bitcoins, foram as maiores da África, totalizando mais de 200 milhões de dólares. Durante os primeiros 5 meses de 2021, os nigerianos negociaram 50% a mais do que o mesmo período de 2020. Essa atividade pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo fato de que os negócios P2P não são fáceis para os funcionários do governo rastrearem. Seria, portanto, difícil, se não impossível, para os bancos garantirem que essas contas sejam fechadas imediatamente, como ordenou o Banco Central da Nigéria. E com isso, a desvalorização da moeda nacional só piorou e a inflação também, o que levou o senador Sani Musa a dizer: cryptocurrency, Bitcoin, has made our currency almost useless or valueless. Mas, em junho de 2021, o Banco Central da Nigéria anunciou planos de lançar sua própria moeda digital e antes do final do ano, em outubro de 2021, o Banco Central lançou a primeira moeda digital africana, o iNaira. Mas você deve estar a dizer, o Estado combateu tanto contra criptomoedas só para acabar criando a sua. Calma, não é bem assim. A iNaira, ou CBDC, Central Bank Digital Currency, é uma moeda digital do Banco Central emitida pelo governo e tem o mesmo valor da moeda em papel ou fiduciária. Os CDCs diferem das criptomoedas por serem regulamentadas e, portanto, são sujeitas às leis bancárias. É um passivo direto do Banco Central. Enquanto a criptomoeda é construída sob a tecnologia blockchain, que garante a descentralização da criação. Além disso, a tecnologia blockchain as torna anônimas. Por outro lado, embora as transações da iNaira sejam anônimas pelo CBN, ela ainda terá acesso às informações fornecidas pelos usuários e poderá rastrear as transações. E também, como a iNaira tem o mesmo valor da Naira, a moeda nacional física, seu valor aumentará ou diminuirá em relação ao dólar. Portanto, é improvável que seja tão volátil quanto uma criptomoeda. Mas por que o CBN está a apresentar o iNaira agora? O início da pandemia levou ao encerramento de várias agências bancárias em todo o país, sendo que as que reabriram estão maioritariamente nos centros urbanos. Isso exclui ainda mais os nigerianos sem contas bancárias em áreas remotas do sistema financeiro. Impulsionar a inclusão é um dos principais objetivos da moeda digital. O objetivo é integrar 55% dos nigerianos sem conta bancária, sendo que 35 milhões possuem telefones celulares e podem ser alcançados com o dinheiro móvel. No entanto, o iNaira permitirá pagamentos diretos entre nigerianos dentro e fora do país. Outro benefício para o governo é que a moeda digital deverá reduzir o alto custo de impressão da moeda física, que chegou a 747 milhões entre 2014 e 2019. Resumindo, o iNaira operará em 4 níveis: transações de consumidor, transações de comerciantes, transações financeiras e transações MDA. Em 25 de outubro de 2021, a Nigéria se tornou o primeiro país da África a introduzir uma moeda digital, com o lançamento de iNaira. Então, o nosso vídeo termina por aqui, mas deixe-me saber a sua opinião. Você acha que o iNaira vai salvar a economia da Nigéria ou vai fazer com que os nigerianos parem de usar Bitcoin ou outras criptomoedas? Deixe-me saber a sua opinião. E Ghana também está a criar a sua criptomoeda. O que você acha desta tendência? E claro, deixe-me saber também a sua opinião
sobre Bitcoin, se você é a favor, se você é contra, se você está ali no meio. Eu devia ter aproveitado essa bolha lá no princípio. Deixe-me saber, e claro, se você quer apoiar os meus vídeos e se você gostou deste vídeo, dá aquele soco no like, se inscreva, compartilhe com 5 pessoas e claro, você pode apoiar mais ainda tornando-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então, é só o começo, tamo juntos, peace.